Estamos aqui em direto para o jornal Estrela Camiliana com os seus repórteres favoritos, Carolina Gonçalves e Tiago Gesteira. Fiquem connosco para a nossa reportagem sobre a oposição à monarquia e o republicanismo em Famalicão. A oposição à monarquia e o republicanismo foi um dos assuntos mais discutidos no século XIX e inícios do século XX. Estes séculos foram marcados por uma extrema estabilidade do país a todos os níveis. Nesta reportagem será falar sobre o republicanismo, de como ele está em Portugal e Vila Nova Famalicão e da oposição à monarquia, o que ela causou e por que ela tem existido. O país estava a atravessar um período de grande instabilidade política, económica e social. Esta instabilidade haveria sido causada devido à existência do rei quanto ao mapa cor-de-rosa, devido ao ultimato inglês. Esta cedência foi mal vista pelos habitantes portugueses, que se sentiram humilhados. Dando assim o primeiro movimento revolucionário republicano a 31 de janeiro de 1891, que foi um dos vários motivos para o fim da monarquia portuguesa. Vamos então dar início à nossa reportagem, começando pelo tema do republicanismo. O republicanismo é o nome de uma ideologia política onde uma nação é governada por uma república, onde o presidente ou o chefe de Estado é eleito através do voto da população. O republicanismo em Portugal foi inspirado na República Federal dos Estados Unidos e no jacobinismo da França. O primeiro partido republicano português foi fundado em 1876 e foi fundamental para a implantação da República Portuguesa. Um dos seus membros foi Sousa Fernandes e o repórter Tiago irá falar-nos um pouco dele. Joaquim José Sousa Fernandes foi um republicano famalicense que teve uma importante influência no Conselho, já que este teve um papel fundamental para o desenvolvimento e propaganda republicana em Famalicão. Mas afinal, quem foi ele? Para responder esta pergunta, iremos interpretar pessoalmente. Bom dia, Sr. Sousa Fernandes. Sou um repórter e vim entrevistá-lo. Bom dia. Então, Sr. Senador, como se tornou o presidente da República? Bem, tudo começou quando emigrei para o Brasil, país onde comecei a ser influenciado pela Revolução Republicana de 1889. Nessa altura, tornei-me um autodidata e um grande apoiante do regime republicano. Sei que transformou algumas das suas viagens no Brasil em literatura. Podemos falar-nos um pouco sobre isso? É verdade, fui um dos primeiros escritores a escrever e publicar os meus livros sobre a literatura de viagem. Primeiramente com o meu livro Recordações de Viagem, de 1883, posteriormente com o meu segundo livro Tele de Viagem, de 1890, e finalmente com o meu livro Pequenos Estudos, de 1891, onde falo de todas as minhas vivências e experiências no Brasil que tanto me ensinaram. E quando voltou a Portugal, também foi ligado ao jornalismo, certo? Sim, em 1906 voltei para Vila Nova Famalicão, onde tentei implementar o republicanismo na mente dos portugueses e dos famalicenses. Primeiramente com a revista Nova Alvorada e depois com o jornal O Porvir. Muito obrigado pelo seu tempo, Sr. Sousa Fernandes. Muito bem, foi uma entrevista bastante esclarecedora quanto à importância de Sousa Fernandes, tanto para o país como para o Conselho. Iremos dar então início agora ao tema da propaganda republicana, na qual Sousa Fernandes teve tanta influência. A propaganda política foi e ainda é fundamental para as eleições, já que sem ela um partido não poderia divulgar as suas ideias e ideais. A principal forma de propaganda política da altura eram os jornais, revistas e livros, pois permitiam que a informação chegasse a todo o país. Criada em 1891 por Sousa Fernandes, a revista Nova Alvorada foi uma reedição da revista científica e literária A Alvorada. Com ela, os ideais republicanos deram importantes passos, trazendo para Vila Nova Famalicão o que antes só se passava a nível nacional. A revista ajudou na propagação dos ideais republicanos, o que fez com que o número de republicanos em Portugal e no Conselho aumentasse drasticamente. O jornal Porvir, criado a 29 de maio de 1895, também por Sousa Fernandes, teve o objetivo de espalhar os ideais republicanos, mas o motivo de seu aparecimento divergia quando comparado à Nova Alvorada, já que este tinha o objetivo de, a partir de um governo do povo e com moralidade nos costumes, criar poderes públicos com capacidade de legitimar a delegação do povo e de ensinar a honra, o trabalho, a crença e o patriotismo. Muito bem, repórteres Carolina e Tiago, faremos agora uma entrevista com o Dr. José Leite, que nos contará um pouco sobre a oposição à monarquia, Bernardino Machado e a implantação da República em Portugal. No ano de 1876 surge em Portugal o Partido Republicano Português, que vai começar a fazer moça junto das hostes monárquicas e que vai começar a criticar ferozmente o regime monárquico em Portugal. Depois de 1876 há outro fator que vai contribuir decisivamente para que a monarquia seja abalada de novo,
que foi o ultimato inglês de 1890. Depois do ultimato, e muito pouco tempo depois, umas semanas depois, dá-se uma célebre revolta, que digamos que é o terceiro momento decisivo que irá contribuir para o fim da monarquia em Portugal, que foi a revolta do 31 de janeiro de 1891, na cidade do Porto, em que as tropas republicanas, por pouco, quase que derrotam as tropas afeitas à monarquia. Portanto, a monarquia começava a ficar ferida de morte. Entretanto, passam alguns anos, temos algumas figuras políticas da monarquia que cada vez mais aderem ao republicanismo. Bernardino Machado é uma dessas personalidades que em 1903 adere ao Partido Republicano. Exatamente, Bernardino Machado é de quem iremos falar agora e temos os repórteres Carolina e Tiago no seu museu. Passe então a palavra, Carolina. Machado nasceu a 28 de março de 1851. Foi o terceiro e oitavo presidente da República Portuguesa. Os seus mandatos foram de 1915 a 1917 e 1825 a 1926. Bernardino participou no Partido Regenerador, um partido monárquico, como ministro de Obras Públicas, Comércio e Indústria. No entanto, em 1903, perdeu o interesse pela monarquia e juntou-se ao Partido Republicano. O seu primeiro mandato acabou quando Simão de Pais dissolveu o Congresso, levando a que Bernardino Machado tivesse que sair do país. Este voltou para a presidência em 1925. No entanto, o seu governo foi destituído de novo, devido à Revolução de 28 de maio de 1926. Lutada para a republicana em Portugal, traduziu-se na inauguração do Centro Republicano, de forma a criar cursos noturnos e a instruir os familiares de forma gratuita. O nome do centro foi dado em homenagem a Bernardino Machado, pelo seu talento, carácter, serviços do republicano ilustre, que soube ser uma glória da pátria e do nosso partido. Palavras de Sousa Fernandes, no Jornal Estrela Domingo, a 7 de outubro. Muito obrigada, repórteres Carolina e Tiago. Passaremos então de novo a palavra ao Dr. José Leite, que nos contará finalmente como se passou a implantação da República em Portugal. E depois dá-se a machadada final na monarquia, mais precisamente no dia 1 de fevereiro de 1908, com o célebre regicídio, em que o rei Dom Carlos e o seu príncipe herdeiro Dom Luís Filipe são assassinados em pleno terreiro do Paço, pela Carbonária portuguesa, portanto, radicais republicanos que assassinam o rei e o príncipe herdeiro. Sucede a Dom Carlos o seu filho mais novo, Dom Manuel II, que tem cerca de 18 anos e que não está de forma alguma e minimamente preparado e apto para assumir os destinos de Portugal. Poucos meses depois, no dia 5 de outubro de 1910, durante a madrugada e de 4 para 5 de outubro, as tropas republicanas e monárquicas confrontam-se e barricam-se na rotunda Marquês de Pombal, e neste dia, a 5 de outubro, dá-se então a implantação da República, pondo fim a vários séculos de domínio monárquico em Portugal. José Relvas sobe à varanda da Câmara de Lisboa, proclama uma das mais célebres frases da história de Portugal: Viva a República. Vários republicanos se juntam a esses festejos. Destacamos uma vez mais Bernardino Machado, Afonso Costa e entre muitos outros, Teófilo Braga, que vão ser os intérpretes, portanto, da Primeira República. Primeira República esta que terá a duração de 16 anos, ou seja, entre 1910 e 1926. Muito obrigada, Dr. José Leite. E esta foi a nossa reportagem sobre a oposição à monarquia e o republicanismo em Vila Nova de Famalicão. Esperemos que tenham gostado e vemo-nos no próximo Estrela Camiliana.